vou pedir um projeto novo aqui, né? Então, tem aqui a lista de camadas, né? A área do mapa e o navegador. E uma série de barrinhas aqui, que à medida que a gente for trabalhando com uma com outra, vai sendo explicado, outras já foram, tá? Eu sempre começo salvando o projeto, tá, pessoal? Que aí ele me joga lá na pasta dos dados, né? Então, salvar como. Vou aqui na aula 14, isso. Dentro de dados, aí tem, eu já deixei um projeto, eu sempre preparo a aula antes, né? Só vou acrescentar aqui a palavra T2, né? Para poder falar aqui de vocês esse projeto. E ele, assim que eu salvei, cria a pasta aqui no navegador, casa do projeto, tá? Só dar uma olhada rápida nos dados que a gente tem, né? Aqui embaixo, aqui, como sempre, a gente tem a barrinha de metadados, né? De tudo direitinho, então dá para trabalhar, ó. A gente tem a hidrografia. Perceba algumas coisas que eu vou tratar na aula de hoje. Codificação, Windows 1252. É uma codificação padrão do Windows, mas que o QGIS entende melhor se tiver em UTF-8. Vou ensinar para vocês como é que arruma isso. Aí a gente tem aqui a hidrografia, né, os rios principais do município, na escala de 1 para 1 milhão ainda. Vocês vão ver que na próxima aula a gente já entra na escala de 1 para 5 mil, a coisa começa a ficar mais interessante, tá? E aqui os atributos, né? Percebam que aqui tem um erro, ó, proveniente de o sistema de codificação ser o Windows 1252, então aqui aparece quando tem acento, cedilha, essas coisas, dá um errinho aqui, isso é bem fácil de corrigir, eu vou mostrar. E tem diversas questões associadas, né, aos vetores de hidrografia. O limite do município, né, também já está em CIRGS 2000, percebam que tudo já está em CIRGS 2000, e como é uma área pequena, né, teoricamente Viçosa é bem pequena, não abrange percentual bem pouco do fuso 23, então eu posso usar o TM, porque ela cabe dentro do fuso 23, tá? Então todos os arquivos já estão no sistema CIRGS 2000 TM23S, então eu tenho aqui o limite, né, de Viçosa, as localidades, que é 3 pontinhos aqui representando o local dos distritos de Viçosa, e as rodovias, né, e também associada a cada uma delas a tabela de atributo, a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Então eu vou colocar esses arquivos aqui dentro, né, eu posso só arrastar eles aqui na ordem, tá? Vou colocando aqui, e pronto, coloquei os 4 arquivos aqui dentro. O QGIS, quando você puxa para ele, ele define cores padrões, símbolos padrões, ele vai mudando no random mesmo, né, no aleatório. Então, não se preocupem não. Ah, o meu saiu azul, o dela saiu vermelho. Não, não tem nada a ver não. Isso aqui é só cor padrão que ele colocou, e às vezes ele coloca umas cores que nem dá para a gente ver direito, então a gente tem que configurar isso. E a ideia da aula de hoje seria mais nesse sentido aí, tá? Percebam que quando eu coloco os dados, meu projeto está vazio e eu coloco os dados, o EPSJ aqui embaixo, ó, que é o sistema de coordenada, se ele estiver no modo padrão, ele já puxa o sistema de coordenada dos dados, então você não precisa ficar configurando o projeto toda hora, né? Compatibilizando projeto e dados. Mas se você tivesse puxado um arquivo com CIRGS 2000 geográfico e depois puxado os outros, ele pega do primeiro, entendeu? Aí você teria que configurar. A gente vai ver isso na próxima aula também, mas é bem tranquilinho aí. Primeira coisa aqui é só organizar, né, as primitivas básicas. Agora acho que vocês estão entendendo melhor, né, quando a gente fala aqui na aula teórica de pontos, linhas e polígonos, né. Até nos próximos períodos eu vou dar uma aula mais de SIG no início, com essa parte mais teórica, né, para embasar. Então, essa parte aqui eu tenho as primitivas básicas, para mim usar como suporte para representar dados de diversidade, ordem e proporcionalidade, e tem as variáveis visuais, né? Que são aí a forma, o tamanho, orientação, cor, valor e granulação, tá? Vamos só dar uma... Aqui, ó, sempre pontos, linhas, aí as linhas tanto faz aqui. Eu gosto de deixar hidrografia por baixo de rodovias, porque na onde que corta, né, provavelmente tem uma ponte, né, ou o rio está canalizado, alguma coisa assim, tá? Então, eu deixo ela por baixo aqui. Essa ordem sempre na cartografia é importante. Beleza, pessoal? Vamos só dar uma olhada na tabela de atributos aqui, rapidamente, ó. Para adiantar, eu posso clicar aqui com o botão direito, abrir tabela de atributos,
Ou eu posso vir aqui na barra de ferramentas, abrir tabela de atributos, ou posso dar F6 quando a camada está selecionada aqui na lista de camadas. Vou dar F6, ele vai mostrar aí para mim, né, o nome, né, São José do Triunfo, o primeiro aqui do meio, ó, Viçosa, né, a sede, e Cachoeira de Santa Cruz, Cachoeirinha, tá? Os distritos de Viçosa. Se vocês forem olhar agora rodovias, vou abrir por aqui agora a tabela, né? Ela está configuradinha. Eu tenho um campo aqui que chama Code Treasure, né? Ou seja, para cada linha na tabela de atributos, eu tenho uma representação geográfica, né? Então, à medida que eu vou selecionando aqui, vocês vão ver na seleção no mapa acontecer. E eu tenho informações. Tem lugar que eu não tenho informação, tem lugar que eu tenho informação. Isso na escala do mapeamento sistemático. Então, uma coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte, o mapeamento hoje em dia, ele não é só na base do visual, né? Você tem que ter uma tabela de atributos associada com várias informações. Enquanto mais informações e mais relevantes elas forem, melhor sua tomada de decisão. Por exemplo, essas rodovias aqui, eu poderia criar um outro campo na tabela de atributos e colocar se ela é o tipo de pavimento dela. Aqui está falando tudo pavimentado, mas qual é o tipo do pavimento? É pedra fincada? É asfalto? É paralelepípedo? Né? Então, você pode ir acrescentando infinitas colunas aqui e colocando, se tem rede elétrica, se tem guia de sarjeta, se tem meio-fio, se tem iluminação pública, se tem água, se tem esgoto, né? Você vai colocando isso. E os municípios, né, igual no caso de Viçosa, eles têm esses mapeamentos bem estruturados, tá? Eles têm um controle sobre o município, né, e na forma cartográfica, e essas informações da tabela de atributo são utilizadas a todo momento para tomada de decisão, né, dentro do município, desde pequenas decisões, né, como às vezes nomenclatura de uma rua, né, até grandes decisões, que seria pavimentar um trecho, né, implica em milhões de reais de gasto. Então, é assim que funciona, e para isso que a cartografia serve, para dimensionar o espaço, para que possa ser tomada decisões com um nível de assertividade maior, tá? Então, aqui está tudo direitinho, né? Perceba os nomes aqui, algumas colunas não estão totalmente preenchidas, mas é porque não tem informação mesmo, né? Número de pistas, por exemplo, tráfego até que está, né? Mas número de faixas, então você pode colocar essas informações. Por outro lado, a hidrografia, quando eu abro ela aqui na tabela de atributos, ó, eu tenho aquele problema que eu falei com vocês. Isso aqui é uma coisa bem simples, mas que muita gente tem problema com isso e perde o maior tempão. Então, eu explico isso aqui para poder facilitar, como é que corrige isso. Então, mesma coisa, né? Eu tenho a hidrografia, eu vou selecionar tudo aqui e vou abrir a tabela de novo. Novamente, cada linha aqui da tabela de atributos é um trecho do curso d'água, né? Por exemplo, aqui. E eu tenho características associadas a esse curso d'água, né? Como se tem eixo principal, calado máximo, a largura média, a velocidade, a profundidade, se é navegável, se não é, o regime. Eu podia colocar, por exemplo, pessoal da ambiental, qualidade da água, né? Você pode fazer aqueles testes químico, físico, tudo direitinho lá e tabelar isso aqui. E às vezes aqui a gente está trabalhando no mapeamento na escala de 1 para 1 milhão. Mas quando eu chego numa hidrografia na escala de 1 para 1000, a densidade de vetores aqui fica muito grande. Então, você tem cada vez mais nível de detalhe podendo atuar aí no licenciamento ambiental, né? Estudo de viabilidade técnica econômica ambiental e várias outras, tá? Então, a ideia é mostrar isso para vocês. O limite, ele não tem informação nenhuma, né? Que eu só exportei ele lá, até deletei os outros campos da tabela de atributo. Se eu quiser construir alguma coisa aqui, né? Eu posso colocar mais, tá? A ideia era essa aí. Então, vamos lá. Vamos configurar aqui para vocês saberem onde que muda as cores, né? Eu quero colocar do meu jeito, tá? Eu vou mostrar várias maneiras de fazer isso. Hoje eu mostro uma maneira mais rápida, mais genérica, né? E às vezes até um pouco mais lusitana, né? Talvez seria um termo correto, no sentido de que demora um pouco mais para fazer, mas é que eu quero mostrar outras coisas. Então, eu vou começar aqui, ó, com a camada limite. Eu vou até desligar as outras para a gente ir ligando uma a uma. Ó, camada limite, ela está selecionada. Percebam que quando ela está selecionada na lista de camadas, se eu apertar o botão direito nela, abre uma série de opções, tá? Eu já mostrei algumas, o exportar, né? Aqui tem coisas relacionadas ao sistema de referência,
configurações de visibilidade, a gente vai entrando nisso, ó, modo alterar a edição, abrir tabela de atributo, eu posso mover para o topo, né? Eu posso aproximar a camada, isso aqui é muito utilizado, né? Às vezes você tem muitas camadas e uma pequena, você manda aproximar a camada aqui, ele enquadra para você. Mas o que eu quero mostrar aqui é nas propriedades. Ó. Quando eu abro propriedades, vai abrir uma série de abas, né, que eu posso configurar dentro de uma camada. Perceba aqui, ó, propriedades da camada limite, tá? Então, eu tenho informações, tá? Algumas que a gente vê até no próprio metadado, né, nessa parte aqui do navegador, essa parte, informações do provedor, né? A gente tem ela replicada aqui. A gente tem as fontes dos dados, né? Basicamente a procedência, né? E como é que está configurado algumas informações, né? De codificação da fonte. Perceba aqui, ó, ISO 88591. O QGIS usa qual? O TF8. Então eu vou procurar aqui a primeira. Aqui não ia dar problema se tivesse um nome escrito lá com acento, alguma coisa. Então eu vou o TF8, eu pego o primeiro aqui, ó. Ele tem 2, o QGIS, tá? Eu pego o primeiro. Hoje a gente especificamente vai trabalhar aqui com símbolos e rótulos, tá? Então, quando eu clico em símbolos, tá? Ele me mostra essa caixa de diálogo aqui, eu vou passar um pouco até devagar para vocês, porque é uma caixa que aparece toda hora. Vários locais no QGIS eu tenho como fazer uma configuração. E o que ele faz? Ele me remete para essa caixa de diálogo. Eu posso abrir ela de diversos caminhos, né? Então, não só nas propriedades. Então, simbologia, tá? Aqui em cima, para conversar, ó, eu tenho alguns tipos de simbologia. Sem simbologia, é eu colocar todo mundo invisível, né? Simbologia simples, um único símbolo representa todas as feições, todas as linhas, todos os rios, etc. Eu posso pôr categorizado, esse categorizado a gente vai entrar nele na próxima aula, mas basicamente eu tenho informação na tabela de atributo, eu consigo escolher cores, formas e diversas variáveis visuais de acordo com as informações da tabela de atributo. Isso para dados qualitativos, tá? Igual aquelas relações fundamentais que a gente explicou na aula teórica. O graduado é para variáveis quantitativas, tá? Essa aqui a gente vai entrar bastante em classificação, tem alguns algoritmos bem robustos. A gente pode fazer baseado em regra, polígono invertido, 2,5D, né, que é uma espécie de 3D, mas utilizando esse bloco mínimo, tá? Hoje nós vamos trabalhar com símbolos simples, tá? Aí, quando eu trabalho com símbolo simples, o que ele escolheu para mim como padrão é um laranjado aqui, né? Então, no meu preenchimento aqui, ó, ele me traz um símbolo simples. Ele tem várias configurações, eu não vou explicar isso tudo hoje, vou deixar padrão, né? Mas eu posso acrescentando aqui dentro do preenchimento várias peças, vários objetos que vão transformando ainda mais a minha situação, né? Por exemplo, eu posso coligar isso aqui, o preenchimento simples, e colocar um outro objeto que ele vai estar quadriculado, por exemplo, tá? Eu vou acrescentando aqui, mas não precisa se preocupar que a gente não vai fazer isso tudo uma vez. Outra opção também é a unidade de medida, porque o QGIS, ele se prepara para imprimir o mapa, tá? Então, você tem que falar com ele, ó, eu quero que as unidades de medida, né, por exemplo, sejam em metros, sejam em centímetros, sejam em milímetros, para quando eu colocar um símbolo, uma letra, um texto, ele tenha exatamente o tamanho que vai ser representado no papel, para ficar em escala, tá? Então, a gente tem algumas unidades, né? Eu gosto de utilizar milímetros, mas tem pontos, pixels, né? Metros na escala, unidades do mapa, que no caso aqui, como é o sistema UTM, está em metros também, ou polegadas, que é o sistema internacional. Então, o QGIS, quando a gente instala ele a nível do Brasil, basicamente tudo é milímetros ou pontos, tá? Aqui eu posso controlar a opacidade, né, que é o inverso da transparência. Percebo aqui, ó, o símbolo mudando, tá? Posso controlar aqui. Isso é muito útil, essa opacidade, quando eu coloco um XYZ tiles, né, igual a gente viu na aula de ontem, do Google Satélite por baixo. Aí eu tenho um limite de Viçosa, eu coloco o satélite por baixo, as imagens de satélite, e dou uma opacidade, que aí a pessoa vê o satélite meio que por baixo, assim, dá uma visão bem legal, tá? Então, era isso.
A questão de cor, né? Eu posso escolher várias cores, existem vários sistemas de cores. O QGIS tem implementado muitos aqui, inclusive o principal tema da próxima aula é cores. Eu quero que vocês entendam os sistemas, tal, como é que funciona. Isso é bem importante, né? Visto que a cartografia nessa segunda parte é mais artística, né? Aqui embaixo eu tenho uma biblioteca de símbolos que eu posso vir aqui e escolher qual biblioteca eu quero utilizar. Eu deixo todos os símbolos e ele me dá esses símbolos padrões aqui, ó. Eu posso escolher qualquer um deles aqui para poder representar esse polígono que é o município de Viçosa, né? O QGIS permite uma expansão, tá, de símbolos. A gente pode usar bibliotecas externas que a gente faz, conecta com o QGIS, né, digamos assim, integra para que aumente essa biblioteca de símbolos, e você pode personalizar. Você pode colocar aqui uma coisa que é bem legal, por exemplo, a bandeira de Viçosa no fundo, né? Você pode colocar várias coisas, né? Várias figuras, né? Para fazer mapas mais artísticos, né? Sei lá, o brasão da UFV no fundo, né? Então, você pode colocar várias coisas. Tem uma série que eu gosto muito dela, né? Que é essa daqui, ó. A série Topo, tá? O nome dela é Topology, tá? Então, eu vou usar aqui, ó, a Topo Forest. É um verdinho, né? Que é o padrão. Na cartografia, vocês vão ver o seguinte. Beleza, eu tenho a liberdade de escolher e falar que o rio é azul, tá? Mas existe norma, né, dentro da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais que fala qual azul que é o melhor. Só para vocês terem uma ideia como é que a gente vai trabalhar na segunda fase. Então, a gente vai montar isso por quê? Porque seu mapa tem que estar padronizado. Logicamente, para você fazer um mapa, para você entregar, né, para um cliente, uma pessoa física, né, que não tem tanto conhecimento, você põe de qualquer cor, o azul que for melhor, né? Mas quando você vai tratar com instituições a nível federal, estadual, municipal, você tem que usar esses padrões, tá? Para poder facilitar o entendimento, né? A gente vai traçar alguns comentários mais técnicos, né? Por exemplo, eu não usei os padrões que a prefeitura pediu. Então, você entrega lá o mapa, o analista verifica, ó, não usou os padrões. Não estou falando só de cor, não, tá, gente? Estou falando de uma série de coisas. Não usou o padrão, manda para consertar. Então, é automático, tem uma pilha com 50 plantas para ser aprovada por dia. 2 analistas trabalhando muito, então você tem que estar o tempo todo tentando minimizar os seus erros para que o seu projeto não volte, né? Voltou, o que acontece? O cliente fica chateado com você, porque está demorando para poder resolver o problema dele, e você gasta tempo e principalmente recurso financeiro, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então a gente vai trabalhar um pouco nessa questão de norma também. Então eu vou usar o Topo Forest aqui, tá? É a única alteração que eu vou fazer nesse momento que a gente vai trabalhar camada por camada. Vou dar um OK. Não gostei não, eu vou pôr uma opacidade, vou mudar o símbolo, tá? Isso aí é bem tranquilo, tá? Vamos agora ver a questão da hidrografia, ó. Liguei. Essa cor aqui, ela não está muito legal, ó. O que eu vou fazer? Botão direito na hidrografia, propriedades, tá? Vão lá escolher a cor dela também. Novamente tem aqui, ó, mudo o termo. Enquanto limite aqui, que é da forma de polígono, quando eu venho aqui, ele chama de preenchimento simples, tá? Que aí vocês vão entender isso aqui mais fácil. Quando eu estou trabalhando com linha, propriedades, ó, ele chama de linha simples. É bem mnemônico, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Eu vou explicar isso aqui nas próximas aulas, todas essas configurações. Hoje a gente vai deixar o padrão, né? Não vou configurar nada aqui de opacidade, nem de cor, nem nada. Eu poderia vir aqui na cor e achar um azul que mais me agrade, mas eu vou trabalhar hoje com um modo mais simples, padrão, ó, Topo Hydrology, tá? É a cor mais utilizada. Ele já me dá até a largura da cor padrão aqui, ó. Tá vendo? É 066. Mas se eu quiser vir aqui mudar para 1, né, fica uma linha muito grossa, né? Então, ele já deixa esse padrão aqui para mim. Opa, tá. Então, seria mais ou menos essa questão da cor. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Além das cores, eu tenho os rótulos, tá? Que é essa segunda aba aqui, ó, rótulos. Quarta aba, desculpa. Tá? Quando eu clico nela, o que é? Baseado na tabela de atributos, ele vai colocar um texto aparecendo para mim de forma automática, tá?
Aqui, a primeira opção que ele vem é sem rótulos, mas ele tem outras opções. Rótulos individuais, rótulos baseados em regra e rótulos bloqueados. Hoje vamos olhar o mais simples, rótulos individuais. Tá? Então, ele vai abrir essa caixa aqui para mim, não vai dar tempo de olhar isso tudo aqui hoje, mas ele me pede aqui a primeira coisa nos rótulos individuais, ou seja, cada linha, aqui a gente está trabalhando com hidrografia, cada trechinho de rio, eu vou colocar o nome do rio, tá? E eu venho aqui, ó, nesse campo valor, eu tenho aqui todos os campos da tabela de atributos. Ó, vocês lembram que lá eu tinha o nome, o eixo principal, calado máximo, largura média, velocidade, profundidade. E eu posso colocar qualquer informação como rótulo, tá? Desde que ela esteja na tabela de atributos. Então, eu vou colocar aqui agora o nome, tá? E vou dar um OK só para vocês verem o resultado. Daqui a pouco eu vou voltar aqui para configurar o resto das coisas, ó. OK. Mostrou para mim aqui, ó. Rio Turvo Sujo, Rio Turvo. Aqui, ó, um erro aqui, ó. Ribeirão Bartolomeu, né? Olha como é que o Ribeirão está escrito diferente, né? Então, tá errado. Tem como configurar isso. Isso aqui eu toco porque acontece muito com dados que você baixa na internet, às vezes de outro país, está num sistema diferente. Tá? Quando eu abro aqui em hidrografia de novo, as propriedades dela, tá? Eu vou fazer essa configuração agora para vocês verem o resultado. Aqui na fonte, ó, na segunda abinha aqui, fonte, ele me fala a codificação da fonte de dados. O Windows 1252. É só eu vir aqui, ó, e mudar para o TF8, tá? E dar OK. Agora ele vai consertar para mim, ó. Ribeirão Bartolomeu, tá? Isso é muito comum, tá? Então a gente ensina isso aqui mais para vocês não ficar quebrando a cabeça porque está escrito errado. Uma coisa também que ficaria legal aqui é se o nome, porque ele acompanha meio que a posição do rio, né? Você está vendo que aqui o rio é todo no sentido norte-sul, São Bartolomeu aqui, e ele coloca ele bem verticalizado aqui. O ideal dentro da cartografia é você aplicar uma curvatura, ou seja, que ele se adapta à sinuosidade do curso da água. Isso é bem fácil de fazer, né? Você vem aqui novamente nas propriedades, tá? Ainda assim lá na aba de rótulos, né? Pensando, símbolo está muito focado com cor, forma. Rótulos não, rótulos é para aparecer o que está escrito, tá? Então, eu venho aqui, ó, e coloco posição, tá? Quando eu coloco a posição, tem aqui o modo, eu vou e coloco curvado, tá? Então, vou dar OK, ó, ele vai melhorar a visualização para mim, ó. Ele dá uma curvinha no rio, isso fica mais bonito. Então, vai entendendo como é que é a segunda fase da disciplina. É uma coisa mais detalhada, você vai montando um mapa, né, para ele ficar bem esteticamente ajeitado, digamos assim, para você apresentar para o seu cliente, né? Então, vamos lá, né? Eu posso também, só para título de curiosidade aqui, né, de vocês, a gente trabalhar com a parte de texto aqui, ó. Perceba aqui, ó, rótulos, valor, está puxando da tabela de atributos. Aqui dá um exemplo de como fica. E eu tenho várias opções aqui, ó, máscara, fundo, sombra, posicionamento. É uma série de configurações. Mas à medida que você vai mexendo no dia a dia, você vai lembrando aonde que as coisas ficam e vai vendo que, eu vou passar aquele negócio, vou colocar curvo. Eu vou vir aqui no texto, ó, em vez de ser essa fonte, mas Shell, eu vou vir aqui, ó, tem todas as fontes, eu vou pôr Arial, né? É o padrão que está pedindo aquela revista que eu quero publicar e até a linha, o rótulo, né, do mapa tem que estar no mesmo padrão da revista, né? Então, eu venho aqui Arial, tá? Eu posso escolher o estilo aqui também, né? Eu posso pôr negrito, negrito itálico, itálico, black. Tem várias opções. Eu não fico entrando muito nisso aqui, que não tem sentido eu ficar mostrando. Ó, cliquei no negrito, vamos lá ver como é que ficou. Pô, ficou negrito, né? Então, assim, a ideia é que vocês vão olhando isso aqui, entendeu? A gente mostra onde que está e você vai desenvolvendo um pouco esse lado mais de estética aí. Então, eu vou colocar negrito aqui, né? O tamanho, ele pode ser, igual eu falei, ele está pondo tamanho 10, mas ele pode ser em pontos ou milímetros. São unidades de medidas diferentes, né? Então, eu vou deixar aqui o tamanho 10 mesmo, pontos. Posso mudar a cor do texto, tá? Se eu tiver necessidade de fazer isso. Mas a gente não vai trabalhar com cor hoje. Mudar a opacidade, né? Colocar ele mais
mais transparente ou não, tá? Então, vamos dar um ok aqui só para ver como é que vai ficar, tá? Ele, quando eu aumento, ó, perceba que a visibilidade do label ela é controlada, ó. Eu dou o zoom, vai aparecer. Na onde que eu dou o zoom, ele vai colocar o label lá, ó. Para a medida que eu for trabalhando, eu vou vendo as informações que eu preciso, né? Eu vou navegando pelo mapa, ele vai mudando a posição do label para me adequar à minha visibilidade. Isso quando a gente está produzindo. E quando eu for trabalhar na plotagem final do mapa, eu posso escolher a posição onde esses labels vão ficar, né? A curva que ele vai ficar e fica bem legal, tá? Então aqui é só uma questão de visualidade de acordo com a escala, tá? Vamos aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá, gente? Vamos ligar as rodovias, tá? Novamente, eu vou configurar cores e vou configurar label. E vou mostrar outras ferramentinhas, ó. Rodovias, botão direito, propriedades, tá? Vou conferir a fonte, ó, o TF8, né? Eu coloquei 2 erros propositais para vocês entenderem, né? Por que essa desconfiguração, tá? Símbolo. Eu tenho várias opções aqui, né? Voltada até para topo hold, né? Topo steps, topo highway, topo pet, tem várias, né? São padrões já consagrados de largura, de cor, de letra, de tudo que vocês imaginar para poder deixar o dado já para aumentar a produtividade sua, né? Em vez de você ter que configurar isso toda hora, já tem um padrão pronto. Você pode, inclusive, criar seus próprios padrões e salvar esse símbolo, né? Mas eu não vou entrar em detalhe agora nesse momento, não. Eu vou escolher um aqui, qualquer um. Deixa eu ver aqui um ó, Dash Black, tá? Então, ele vai tracejar, né? Esse espaçamento entre os traços aqui, ele pode ser configurado, né? Então, isso tem, um espaço, uma bolinha, um pauzinho. É o quê? É uma rodovia duplicada. Não sei se vocês lembram isso do mapeamento lá do IBGE, né? Existem aqueles padrões e a gente vai tentar seguir o máximo ele. Novamente, rótulos. Vamos lá. Eu vou mandar rotular rótulos individuais, tá? Baseado num campo na tabela de atributo. Qual o campo da tabela de atributo? Que tem o nome do trecho. Eu falei com vocês lá, ó, code trecho. Então, eu seleciono ele aqui, tá? Vou manter o padrão aqui Arial, né? Eu gosto deixando aqui. Arial, tá? Não vou colocar em negrito aqui, vou deixar o tamanho de 10 mesmo, né? A cor preta, vou deixar sem opacidade, tá? Mas eu vou vir aqui e utilizar o amortecer, ó. O que é um amortecer? Ele vai criar uma sombra atrás para mim, que aí vai facilitar a leitura do usuário. Ó. Clica em amortecer e mando desenhar buffer de texto, tá? Ele tem essas opções para mudar a largura do buffer, tá? Mas o que ele vai fazer é isso aqui, ó. Vou dar OK, tá? Ele vai colocar para mim e colocou essa sombra branca atrás, né? Para ficar diferente. Novamente, eu vou vir aqui na propriedade, vou mandar ele também fazer a curva, né? De acordo com a estrada. Aqui não tem tanta necessidade, porque são nomes pequenos, tá? Mas eu posso ainda em posicionamento, mandar fazer o curvado. Posso deixar horizontal, tá, gente? Se vocês acharem melhor, tá? Isso aí é uma questão mais de estética mesmo, tá? Então, ele adequa para mim aqui o texto, né? À medida que eu vou dando zoom e vou navegando, tá? Ele vai adequando para mim o texto. Tá, localidades, percebam que eu estou mostrando para vocês polígonos, linhas e pontos, tá? Pontos. Agora vamos ver o que tem na tabela de atributo, igual eu falei com vocês, tinha os nomes, né? Dos distritos. Eu vou em propriedades, tá? E vou vir aqui em simbologia. Na simbologia, eu vou usar aqui, tem alguns de cidade já, né? Topocamp, Topo Capital, Topo População, né? Eu vou usar aqui o triângulo vermelho, eu gosto dele, tá? Vou também mandar colocar os rótulos, tá? Eu posso mudar aqui. Percebam que aqui aparece a opção rotação. Então, se o triângulo está para cima e eu coloco aqui 180, o triângulo fica para baixo, né? 90, o triângulo fica para o lado. Então, ele está baseado em quem? No azimuth. Tá? Por isso que a gente tem que aprender esses ângulos também nesse contexto, né? Eu rotaciono baseado que o norte é o 0, ó. O norte geográfico.
Então, se eu pôr aqui, por exemplo, 270, ó, ele vai virar para o outro lado. Tá? Então, eu vou deixar 0, padrão mesmo. Tá? Vou escolher rótulos. Em vez de ser rótulos, sem rótulos, eu vou colocar rótulos individuais. Tá? E só tem um campo na tabela de atributo, que é o próprio nome. Tá? E eu vou deixar assim mesmo. Né? E vou dar um OK. Tá? Então, ele vai mostrar aqui para mim, eu vou ligar o label, né? E ele vai mostrando para mim as informações. Então, eu vou configurando o meu mapa, né? A intenção, igual eu falei na aula de hoje, não era nem tanto aprofundar a nível da gente já produzir um mapa para impressão hoje, mas para vocês entenderem onde ficam as ferramentas de simbologia e rótulos, né? Que isso facilita suas análises, tá? Aí é o seguinte, para terminar, eu posso exportar isso aqui com uma figura, né? A figura já vai com escala, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona, tá? Depois a gente entra mais na parte aí de plotagem. Então, aqui, ó, tá na escala de 1 para 52 mil. Existe essa escala, esse valor todo quebrado? Não, geralmente eu coloco numa escala redonda para que na hora que eu for aplicar a fórmula da escala, ou seja, qual que é a distância no terreno? A distância gráfica vezes o N, né? O N é o quê? O denominador da escala. Se eu deixar um número todo quebrado, você fica impossibilidade de fazer isso toda hora. Então, eu sempre configuro para uma escala padrão aqui, ó. Agora, vamos dar uma olhada. 1 para 100 mil. Aqui tem a questão, teoricamente, do papel, mas ele já reconhece minha tela, a área de mapa que eu estou tendo aqui agora, ó, esse quadrado. Esse daqui, ó, que eu vou até modificar o tamanho dele aqui, vou deixar ele um pouquinho maior, ó. Tá? Ó, ele já reconhece para mim e faz uma comparação com o tamanho de um papel, né? Que ele sabe o tamanho da minha tela. Então, eu venho aqui e vou configurar. Vamos ver se 1 para 100 mil fica bom. Ó, 1 para 100 mil, ele come os pedacinhos aqui, ó. Né? Ele come os cantinhos. Então, 1 para 200 mil, 1 para 250 mil, 1 para 250 mil eu acho que fica pequeno. Então, eu posso configurar aqui, por exemplo, 1 para 150. 1, 2, 3. Então, aqui eu achei que ficou uma visualização boa, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, projeto, importar, exportar, salvar imagem. Posso salvar como PDF. Na hora que eu salvar a imagem, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Exportei aqui, aparece essa caixa de diálogo para mim, falando a extensão que eu quero visualizar, né, que eu quero imprimir. Então, a imagem, né, eu posso mudar isso aqui, né? Mas se eu mudar isso aqui, eu mudo a escala. Então, tem que tomar cuidado. Aqui, a resolução, né, da imagem de saída, eu uso um padrão aqui um pouco alto, mas é porque eu gosto que os mapas ficam nítidos, tá? 300 dpi, tá? Então, ele me fala, com 300 dpi, eu vou ter uma imagem com uma largura de 2.980 pixels por 2.258 pixels, tá? Aqui tem 3 opções para a gente verificar. Desenhar decorações ativas. Aqui não tem nenhuma decoração ativa. Basicamente, eu colocar setinhas, né? Demonstrando, aqui é a fazenda, aqui é a nascente, né? Aquelas setinhas, né? Às vezes até piscando, uma GIF, alguma coisa assim. Tá? Desenhar anotações. Essas anotações aqui, se eu tiver alguma coisa escrita no mapa, daqui a pouco a gente vai ver isso. E o principal, anexar informações de georreferência, incorporadas ou via arquivo mundial. O que ele quis dizer aqui é o seguinte, que quando você exporta e essa caixinha está marcada, na hora que a pessoa pega a sua imagem, ela vai estar em JPEG, para vocês terem uma ideia. Ela já vem referenciada. Então, você consegue cruzar. Por que eu explico isso? Muitas das vezes, você tem um arquivo, o cara te manda, você tem os dados da Shapefile. Ele, não, cara, eu tenho só o PDF, eu tenho só uma imagem. Beleza, não tem problema. Eu consigo colocar dentro. Só que eu não consigo mais ter tabela de atributos, eu não consigo editar nada, é uma imagem, tá? Então, é importante a gente sempre marcar essa caixa. Eu vou dar um save aqui, tá? E vou escolher um local para salvar aqui, para salvar a cartografia geral, PER 3, aulas, aula 14, né? Dados, eu vou pôr aqui figura, tá? T1. E vou escolher o formato, ó. Aqui ele tem um monte, tá? Inclusive, ele tem um formato aqui que chama TIFF, tá? Esse formato também, ele é um formato muito utilizado dentro do sistema de informação geográfica.
Todas as imagens de satélite que a gente usa para fazer mapeamento, né, que a gente baixa no site da NASA, que a gente baixa no site do INPE, ela vem geralmente nesse formato, tá? Mas aqui eu vou salvar em JPEG mesmo, né, só para constar. Então, salvar figura. Ele vai rodar aqui para mim, ó, e ele aparece uma mensagem aqui em cima, falando que salvou. É só eu clicar no link. Eita, perdi. Vou salvar de novo aqui, só para vocês verem aqui. Deixar 120 agora, só para andar rápido, tá? Está quase acabando. Vou mandar sobrescrever. Ele gerou a imagem aqui, ó. Se eu clico no link aqui, ó, ele já abre um link para o meu computador. Eu clico na imagem, ela vai estar lá bonitinha, salva, tal, e etc. Tá? Se eu quiser vir aqui e puxar ela no QGIS, ó, eu posso. Tá? Ele vai demorar um pouquinho para mim aqui, mas coloca ela. Tá? Opa. Aqui, ó, perceba que ela está aqui, ó, porque, olha aqui, ó, vou dar o zoom, ó, é uma imagem, ó, mas ela está georreferenciada, tá vendo? A gente pega muito isso do dia a dia. A pessoa manda para a gente, o que eu tenho que fazer? Criar um arquivo em branco, linha, e sair vetorizando em cima o que o cara tem aqui, ó, clicando aqui, refazendo a linha de novo, digitalizando, tá? É muito comum isso. A gente já pegar mapas prontos, conseguir jogar ele dentro do QGIS e ter que fazer um retrabalho, mas também consegue aproveitar e não ter que fazer levantamento de campo, que é a pior situação, porque gasta muito, né? Enquanto eu dentro do escritório, eu crio uma linha aqui, vetorizo isso aqui, com 10 minutos eu tenho pronto, entendeu? Então, pessoal, eu vou salvar o projeto aqui, a ideia que eu queria passar para vocês na aula de hoje era essa.